pessoas do nosso país vivem. Filas enormes, imensas, para tocar num ídolo de madeira, barro, pedra, plástico. Pessoas cegas orando, rezando a um boneco e achando que aquilo pode desfazer alguma coisa. Eu, vendo isso, pensei, que privilégio nós temos de termos sido iluminados pela verdade, conhecermos a verdade, e hoje nós adoramos um Deus único, vivo e verdadeiro, que não é como os ídolos das gentes que não podem fazer coisa alguma, mas o nosso está vivo, ressurreto, pode fazer tudo e qualquer coisa, amém? Como é que as pessoas podem acreditar num boneco feito pelas mãos do homem, acreditando que aquilo tenha algum poder e possa fazer algum bem à vida deles? Mas graças a Deus que nós temos essa verdade. Quantos aqui conhecem a verdadeira história da chamada Santa Aparecida no Rio? É interessante que a região ali onde apareceu essa estátua era uma região que antigamente tinha muitas fazendas, senzalas, e era uma região de muitos escravos. E no passado, quando o Brasil foi colonizado, vieram para cá esses escravos africanos e cada um trouxe suas crenças, suas crendices, seus costumes. E era natural que eles trouxessem também ídolos fabricados nas nações de onde eles vieram e também em Portugal. Portugal trouxe bastante ídolos para o Brasil. E algum desses ídolos se perdeu ali nas águas, talvez alguém jogou fora, porque no começo foi muito combatido também o misticismo, o ocultismo praticado por muitos desses escravos, e alguém por algum motivo jogou na água, jogou fora o seu ídolo, ou a sua estátua, e tempos depois um grupo de pescadores apanhou essa estátua que foi jogada nas águas. Ele estava sem algumas partes do corpo e imediatamente trouxeram ela para a pequena paróquia que havia lá naquela região. E como a paróquia precisava crescer, precisava ter algum motivo de atração para o povo, os bispos da região tiveram uma ideia: por que não tornar esse fato do achado dessa estátua nas águas um fato milagroso? Vamos dizer que os pescadores, ao encontrarem essa estátua, tiveram uma pescaria miraculosa logo em seguida, o que não era verdade. E que tal aproveitarmos a ocasião para construirmos uma grande igreja aqui nesse local que vai atrair muitos fiéis? Aí pensaram, bom, qual o melhor lugar para nós construirmos essa grande igreja, essa grande capela que no futuro será uma catedral? Olha, o monte ali que nós vemos está muito bom. Vamos fazer o seguinte, aí bolaram uma estratégia. A estratégia era dizer que toda vez que eles guardavam a estátua, no dia seguinte ela aparecia bem ali, em cima daquele monte, onde eles pretendiam construir a paróquia, a capela. E assim foi por 3 noites consecutivas. Eles colocavam a estátua num local, ali onde havia a antiga capela, e durante a noite alguém se encarregava de levar aquela estátua lá para aquele monte, aquela pequena elevação, e no dia seguinte falavam, olha, a estátua que estava aqui não está mais, onde está ela? Olha, ela está lá em cima do monte. Isso é sinal que ela quer que construa-se uma capela, uma igreja maior para ela, exatamente ali. E assim se deu a construção da igreja chamada Aparecida, que hoje é aquela potência enorme que vocês veem, né? Realmente é algo grandioso ali, que atrai muitos e muitos fiéis, muitos idólatras. Pessoas estão cegas, pessoas estão ali adorando ídolos que nada podem fazer, né? Respeitamos a fé de todos, mas nós não podemos ir contra a Bíblia.
Se a Bíblia diz que nós não devemos adorar os ídolos feitos por mãos de homens, nós não podemos concordar. Respeitamos, porém não concordamos, né? E é sempre bom nós dizermos a verdade, para que você também possa orientar pessoas que te perguntarem a respeito dessas coisas, tá bom? Então foi assim, a história da Aparecida nada mais é do que uma farsa. Essas histórias que são contadas de geração a geração, são 600 anos, 600 ou 300 anos? 200? 300 anos que essa história é propagada, e ela começou exatamente assim. Com o tempo foi se aumentando, contando casos e casos, e mais casos de milagre. Gostou? Mas eu conheço um caso, alguém pode dizer, de uma pessoa que realmente recebeu um milagre lá no santuário da Aparecida, um milagre através da estátua. Pode isso? Eu digo que pode. Ora, o diabo pode operar enganos também. O diabo pode também curar, o diabo pode realizar milagres exatamente lá, iludir as pessoas, tá? Então, e outra, a fé da pessoa também cura, né? A fé, ela pode, eu posso botar fé nessa parede aqui e eu receber uma cura, porque eu estou botando fé que essa parede é milagrosa, entendeu? Então vai depender também da atitude de fé da pessoa. Mas isso não quer dizer que foi a parede que me curou, que fez o milagre. Sim, foi a minha fé em acreditar que eu receberia aquele milagre. Amém? Somente uma palavra introdutória. Robledo, por favor, tenha bondade, pode vir até a frente. Deixa Deus te usar nesta noite como Ele tem usado. Amém? Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Fazendo um ressalto na parte que o pastor falou a respeito do milagre, na imagem, aconteceu um fato, tem mais ou menos uns 25 anos atrás, me chamaram em um centro de Umbanda para fazer uma restauração de imagens. E eu fui lá fazer essa restauração. Teve até um tempo, logo quando eu vim para a plenitude também, não era aqui ainda, até conversei com o pastor que eu iria fazer um trabalho, né, em Santos, para ver como se diz, umas imagens, né, umas pinturas. E falou, se for para você ganhar seu dinheiro, não tem problema. Fui e fiz essa restauração. Aí uma pessoa que dançava, eu dançava na época também, né, a dança flamengo, a gente fazia show em São Paulo. E essa pessoa precisava de dinheiro. Ela, poxa, precisa arrumar dinheiro. Eu falei, eu vou fazer um trabalho lá no centro lá, e a mulher falou que as coisas acontecem, né? Aí não tinha aquela coisa com Deus, assim, né? Começando ainda e tal. Aí aconteceu o seguinte, isso porque alguém foi lá e um rapaz falou que a moto dele novinha tinha sido roubada, né? E ela falou para ele pagar tanto, fazer tanto assim, que fulano lá ia trazer de volta. E aconteceu isso, realmente, eu vi com meus próprios olhos, né? Isso não é para edificar a fé de ninguém, é para nós entendermos a respeito do que foi dito, que é uma verdade. E muitos estão enganados, muitos crentes, eu conheço muitos crentes que estão vivendo esse engano. Aí aconteceu dessa mulher ir lá, conversou com a mãe de santo, e ela falou, você vai até aquela imagem que está aí atrás, que tem a parte da frente, tem lá as imagens que são de santo, e tem a parte de trás, que é a parte negra, coisa e tal, aquela coisa toda, né? E tem as imagens, umas pinhazinhas lá, né? De demônio lá, restauramos lá, né? E essa mulher, ela falou assim, a mãe de lá, né? Falou o seguinte, você vai lá, olha nos olhos dele, e você pede o que você quer, só que você só traz uma garrafa de whisky importada. Ah, tá bom. É verdade isso? Ah, pode fazer isso. Quando foi à noite, a gente foi para São Paulo fazer um show. Na vinda ela falou, olha, tem um bingo aberto. Quem sabe eu não ganho esse dinheiro agora? Eu falei, e tu pediu dinheiro para ela? O diabo lá, ela, pediu R$1.000. Vamos ver se vai dar certo. Ela não comigo, falando, não, ficar aqui no carro mesmo, pode ir lá. Ela foi, jogou, terminando, isso já 3 horas da manhã, a gente estava vindo embora.
Aí ela falou o seguinte: olha, eu vou te dar R$200, era bastante dinheiro naquele tempo. Vou te dar R$200. Ela falou, legal. Ela ganhei R$1.000. E a mãe falou levar o juiz. E levou. Por quê? O diabo ele age, ele mente, ele engana. E muitas pessoas estão vivendo isso. Outra vez, fui expulsar um demônio de uma vida. Não foi de um pecador, não foi de uma pessoa que conhecia a palavra, do outro mundo, não, uma pessoa atuante na igreja. Ele teve que expulsar o demônio da vida dessa pessoa. Esse demônio ele falou o seguinte, que ele fica tanto atrás de uma imagem maciça, como uma imagem que é oca. E as pessoas acreditam. E esses milagres que a gente vê por aí acontecendo na televisão, são tudo fictícios, são tudo uma mentira, um engano que vem da parte do diabo. Então nós não podemos cair nessas contradições. Hoje eu me encontro triste porque muitos crentes hoje pegando doce, comendo doce, e diz que não tem nada a ver. Mas a Bíblia nos ensina a não fazermos parte dos banquetes do demônio, nem do banquete de Deus. Mas infelizmente as pessoas estão vivendo assim. Amém? E eu tenho buscado como sempre em Deus. Eu vou confessar algo para os irmãos, eu tenho medo de tomar injeção. E toda vez que eu vejo um pregar, ou para me pregar, eu tenho medo, é como se fosse a primeira vez. Mas eu deixo sempre a cargo de Deus. Eu peço o auxílio do Senhor, e que Ele possa, pela misericórdia da minha vida, como instrumento, e passar aquilo que Ele quer às nossas vidas. Amém, irmão? E diante desses fatos, o Senhor propôs no meu coração de falar nessa noite a respeito de uma vida com propósito de santidade. É necessário. Alguém pode pensar assim, poxa, mas sempre é falado de santidade, eu busco santidade, eu busco a Deus, eu busco a Cristo. Mas infelizmente, irmãos, se nós pararmos não para julgar, não para criticar, mas para fazer uma avaliação, como um espelho para cada um de nós vamos ver como que está a cara do povo cristão hoje. Eu digo cristão entre aspas, ou do crente. Dá para passar, porque Tiago ele diz, tu crê, faz bem, porque até os demônios crê e treme. Quando na verdade o crente que deveria temer, não teme. Não tem a reverência para Deus. Então nós estamos vivendo um evangelho escandalizado, onde o povo escandaliza aquele que não se deve escandalizar, que é Cristo. Quantos creem que eu abrindo a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus é o próprio Deus falando? Levanta as suas mãos, quem crê nisso? Poucos creem, quando na verdade toda a igreja deveria ter. Porque, irmão, sobre todas as coisas que podem acontecer aqui dentro desse templo, tudo tem que ser gerado diante da palavra de Deus. Porque eu conheço, dentro da palavra de Deus, que diz que a boca de Deus é a palavra dele. E a palavra dele é ele falando. E Cristo é a palavra. João capítulo 1. Então, se você não crê, comece a crer verdadeiramente para que a tua vida venha a ser abençoada. Creia para que as tuas bênçãos possam acontecer. Porque muitos crentes, muitos cristãos não estão sendo abençoados porque deixaram de crer. Não estão tendo conquistas e vitórias no Senhor porque deixaram de crer. Vivemos uma geração de Tomé. Infelizmente, irmãos, é complicado. Você, quando se coloca diante de Deus, você é um instrumento, é como esse microfone. Se eu falar aqui, ele não tem atuação nenhuma, mas se eu coloco a minha boca e falo, ele começa a atuar, né? Assim é cada um de nós. Você sabe, eu temo de falar, irmãos, porque eu ponho diante de Deus e falo, Senhor, usa como tu queres, mas eu tenho medo disso, porque quando eu abro minha boca, o Senhor diz, abre a tua boca e eu te encherei. Mas para que Deus possa nos encher, nós temos que estar vazio. E quando nos esvaziamos, permitimos a presença de Deus, a glória dele, a graça dele derramada. Mas infelizmente nós vivemos dias e momentos de enganos tão complexos no meio do povo evangélico, que é necessário o pregador fazer algo que possa chamar a atenção das pessoas, até mesmo um gracejo. Olha, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus pregando a palavra, eu vejo o sermão do monte, quando o Senhor ele começa a falar no sermão do monte, quando ele fala da bem-aventurança, aleluia, que é para um aprendizado nosso, que é uma lei de Cristo para mim, para a tua vida, para nos edificarmos. Eu não vejo Jesus sapateando, eu não vejo Jesus pulando no pé só, eu não vejo Jesus falando em línguas estranhas,
para dizer que é Deus falando na vida dele, sendo que Ele é o próprio Deus, Ele é o Espírito Santo hoje falando através da minha e da tua vida. Aleluia. Mas para o homem hoje arrancar o glória da boca da gente, é necessário pular um pé só, é necessário dar com malhota, é necessário fazer rodopio, e tudo isso são engano. É engano. Esses dias eu falei para Deus, eu orei e falei: Senhor, tu nunca mais usou um profeta para falar comigo, homem na terra. E eu preciso de algo, eu preciso de uma resposta do Senhor. De repente eu abri a palavra de Deus e Deus falou comigo profundamente. Eu falei: Deus, me perdoa, porque eu sempre criei na tua palavra e sempre crerei, mas infelizmente eu caí numa falha falando isso com o Senhor. Porque, irmãos, não adianta eu dizer para você que eu abro a palavra de Deus, a Bíblia, e digo: a Bíblia é fechada, ela é apenas um livro, e aberta, ela é a boca de Deus. Ah, mas é uma mentira que os homens usam, porque a palavra de Deus, a Bíblia fechada, é a palavra de Deus toda a vida. Ela aberta, é a boca de Deus falando do mesmo modo. Aleluia. Então nós queremos ouvir do homem, porque não vale para mim nada, a palavra de Deus não vale se o homem não falar. E quando eu falo para mim, eu falo em geral, generalizando. Mas quando eu creio na palavra de Deus, eu creio que Ele é vivo e Ele é eficaz, como diz o autor de Hebreus. Ele é tão mentiroso porque escreveu e está aí. Porque fala no capítulo 4, 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Você pode conferir aí. Você que crê, dê glória a Deus. Você que não crê, não dê glória a Deus. Mas abre que você vai ver que está escrito, o autor de Hebreus, o autor desconhecido, ele escreve dizendo que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Vai até a divisão da alma, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Ela é viva. Ela é viva. Então, irmãos, são situações que a gente vê contrária do que seria necessário para um povo que foi resgatado lá no Monte da Caveira por Cristo crucificado. As minhas falhabilidades, os meus desejos, a minha luta, a minha dor, o meu sofrimento é muito maior do que Deus. Não é verdade. Antes quem morreu por nós, diz o autor, o escritor, Paulo, ele fala, o apóstolo dos gentios, ele diz que antes quem morreu por nós foi Cristo. Foi Cristo. E Deus é aquele anfitrião que espera de nós o momento da sua adoração. Ele espera a minha, a tua adoração a Ele. Ele espera que nós possamos dar de nós aquilo que nós temos de melhor. O que você tem de melhor para Deus hoje? Sabe, Barnabé, que andava com Paulo, ele era conhecido como filho do trovão, porque ele exortava a igreja. Esse é um dom que Deus dá, que muitos querem ter, mas tem medo. E Deus me deu esse dom. E isso me entristece, porque eu sei que muitos não aceitam, muitos não querem. E muitos, por não entender, acabam julgando. Você sabe que muitos irmãos, eles vêm para a casa de Deus, eles vêm vazio, e eles voltam ainda mais vazio, porque eles vêm como juiz, vêm como promotores. De que maneira, pastor, você está dizendo isso? Primeiro, vem observar a igreja na sua totalidade, as suas falhabilidades. Vem ver se o pregador vai falar algo de importante para ele só. O egoísmo. Vem ver verdadeiramente como está andando as irmãs ou irmão. Observar dessa forma. E isso não é do agrado de Deus. Mas quando você sai da sua casa, você tem que sair com um propósito no seu coração de adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória da sua adoração. Aleluia. Efésios capítulo 4, versos 17. Paulo ele vai tratar, ele está tratando com os irmãos de Éfeso
a respeito dessa santidade, a respeito dessa vida com propósito. Mas como nós falamos, Paulo ele está tratando porque está escrito nessa epístola ou nessa carta. Éfeso era uma cidade privilegiada, mas ali havia um templo erguido para a deusa Diana, onde as pessoas cultuavam, onde outras cidades, onde uma multidão iria adorá-la. Era uma cidade marítima também, e muitos cristãos haviam se corrompido, se deixavam se envolver, como em outras gerações e outras épocas e cidades onde os profetas anunciavam a palavra de Deus, o qual também não era uma seita por muitos, porque sempre o homem quer ter a sua vitória própria. Sempre o homem espera da sua própria força, mas não espera de Deus. É bom, é agradável, é maravilhoso quando esperamos de Deus. Quando você propõe diante de Deus um propósito, você pode ter certeza que Deus ele vai realizar. E para realizar é necessário tempo. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 17 em diante ao 32, diz assim: Isso, portanto, digo, e no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao estado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pegueis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Nós vimos nesse tempo, todavia, de vez em quando eu paro, eu oro, eu falo com Deus, eu falo: Deus, como estamos vivendo? Por vários lugares que eu já passei, por vários ministérios, onde Deus me colocou, me levou para fazer a sua obra. Eu tenho visto falar do amor e do perdão de Deus. Mas eu pergunto para Deus: Senhor, até quando ou de que maneira o povo vive? Ou será que não estão entendendo o que o Senhor tem ensinado e tem falado? Para que valeu tu dar o teu filho para ser crucificado? E o Senhor veio neste mundo, veio nessa terra, onde estavam os pecadores, onde havia uma dívida a ser paga, uma dívida